Vamos lá, então. Bem-vindos de volta. Disciplina História do Direito. Hoje é dia 19 de maio de 2021. Nós estamos nos aproximando do final do nosso semestre e eu tenho que lembrar a vocês as informações sobre as avaliações, né? As turmas um e 2 vão ter disponibilizadas em breve um terceiro questionário, né? E aí a gente encerra esse, todas as avaliações em três questionários, da mesma forma como já foi mais ou menos previsto anteriormente. E as turmas 3 e 4 vão ter uma outra atividade em vez de um questionário voltado para pesquisa. Eu lembro a vocês também, das turmas um e 2 que as aulas das turmas 3 e 4 também ficam disponibilizadas no YouTube. E às vezes a gente tem uma variação de conteúdo, em especial essas aulas do final do semestre, porque a gente organizou de forma que à noite a gente possa abordar mais fatos históricos relacionados ao desenvolvimento do direito brasileiro, né? Então lá a professora Cláudia traz um pouco mais de elementos sobre a história das constituições no Brasil, né? A história da legislação, da abolição da escravidão, vários elementos mais concretos da história brasileira, do direito, né? E, e aqui eu fico responsável um pouco mais pela história geral, que a gente pode associar assim a história intelectual do direito, as diferentes formas de se pensar o direito ao longo do século XIX. Hoje eu vou falar um pouco do século XX, né, e diferentes formas de se pensar o direito no século XX, mas de uma maneira mais ampla, né, enquanto que também vocês podem ver uma análise um pouco mais concreta e situada das constituições e de outros institutos jurídicos acessando as outras aulas, tá? Então, lembre-se de que nós temos uma lista de vídeos no YouTube que eu organizei para vocês e eu estou vendo também que existe assim a gente chegando mais próximo ao final do semestre, existe uma espécie de evasão, né? Não é todo mundo que está acompanhando todas as aulas, todos os vídeos, então eu peço para que vocês não abandonem o barco assim nessa reta final, tá? Como vocês sabem, nesse semestre feito dessa forma, com as aulas assim virtuais, a gente não faz um controle de frequência, né? Daquele tradicional, fazendo chamada. Porém, a gente tem todos os dados de acesso de vocês, né? Quase que uma coisa estilo controle digital, né? A gente tem os dados de acesso de quem entra, que horas que entra, quanto tempo fica na plataforma. A gente tem os dados da visualização dos elementos, tanto dos textos quanto dos vídeos, né? Então a gente vê que é importante que vocês estejam mais presentes, tá? Importante que vocês acompanhem bem o curso. Por mais que não seja assim, talvez a coisa mais que você tenha a maior motivação do mundo agora, né? Eu sei que é um período difícil de pandemia, mas é importante que vocês participem, tá? Vou mencionar também sobre o questionário. Eu vou disponibilizar em breve, provavelmente essa semana eu já coloco aberto para vocês, tá? Então, vocês podem ir respondendo, o segundo, o terceiro, tá? Vou colocar daí a data, o prazo máximo possível para que vocês postem as respostas, né? Também vou tentar publicar as notas parciais, tá? Mas isso já é um pouco mais desafiador porque para eu publicar pelo AVA as notas,
Eu vou ter que alterar todas as regras do questionário, porque eu acho que quando eu formulei de uma maneira inadequada. Então, o meu plano é corrigir, não inserindo as notas no Moodle, mas inserindo numa tabela à parte e depois passar as notas direto para o sistema quando o sistema se abrir, tá? Mas aí eu vou encontrar um jeito de disponibilizar as notas para vocês antes do que seria o, o prazo, né? Mas teve essa complicação agora. Às vezes eu também me embaralho um pouco nessas questões de sistema, tá? Outras questões aqui, deixa eu ver. Isso, né? O direito às coisas. Vejam, vocês estão tendo seus direitos, né, violados pelo professor tirânico que não está explicando, né, as correções para vocês. De fato, eu tô com dificuldade sobre isso, né? Sobre como estruturar essas respostas para vocês. Mas, enfim, desculpa, pessoal. Eu vou tentar ser bastante tolerante com vocês, com as suas limitações. Eu espero que vocês também sejam um pouco tolerantes com as minhas, tá? Ó, tenha misericórdia das nossas almas. Isso é uma questão importante. Eu sou uma pessoa muito misericordiosa, tá? Então, não se preocupem com isso, tá? Se vocês é, preencherem o questionário com as suas próprias palavras, com frases escritas em português, né? Vocês vão pontuar sim, né? Fiquem tranquilos, né? Tentem, se esforcem, né? Façam ali, entreguem, não deixem de entregar, mas não fiquem apavorados com a ideia de que vocês vão ter entregue um questionário com as respostas e aí vão tirar uma nota baixa ou coisa assim. Isso não vai acontecer, tá? Não, é importante, né? Porque a metodologia de avaliação, isso varia de professor para professor e é natural que seja assim, tá? Mas eu aviso de antemão que a avaliação não vai ser, como é que eu posso dizer assim, eu não vou fazer uma crítica muito grande das respostas de vocês, tá? Eu quero que vocês participem, eu quero que vocês respondam, eu quero que vocês não deixem de entregar, tá? Isso é muito importante. Isso também é uma lição de vida, né? Porque entregar já é metade do problema resolvido, tá? Quem teve dificuldade nas minhas disciplinas nos anos anteriores as poucas pessoas que reprovaram foram aquelas que não entregaram, que desistiram, aquelas que faltaram, né? E abandonaram. Mas quem vai atrás, quem entrega, quem tenta e se esforça, a gente tem todas as formas de pontuar para que seja possível que vocês avancem, tá? Não tô aqui para fazer um exame da competência de vocês, tá? Sobre limitação de páginas, a gente não tem limitação de páginas, né? Nem limitação de espaço. Eu peço para que vocês coloquem, né, as respostas ali no questionário. Se alguém tiver qualquer tipo de dificuldade, copiem as questões, né, num arquivo seu para responder, para ter um backup, apesar de que fica salvo, tá? Se vocês colocam as respostas no questionário pelo Moodle e, e por algum acaso não enviam, dá algum problema, geralmente fica salvo como rascunho. Aí eu tenho acesso aos rascunhos. É outra coisa importante, né? Não xinguem o professor ali no rascunho, depois apaga e coloca a resposta direita, e aí, porque o rascunho fica salvo. Mas é brincadeira. Vamos lá, deixa eu ver outras questões aqui. Até dói os olhos, né, de tanto ficar na frente do computador. É verdade. Então, assim, eu entendo que as dificuldades de vocês, por isso que eu peço um pouquinho de compreensão também das minhas, né?
uma das coisas que os especialistas falam sobre a saúde mental na pandemia é de que a gente tem que perdoar mais, assim, tem que estar mais aberto para tolerar os erros das outras pessoas, os nossos, né? Porque se a gente aplicar as mesmas exigências que a gente estava acostumado antes, talvez haja assim uma dificuldade maior, né? E incidentalmente também quando se fala sobre lente azul, né? A luz azul realmente tem efeitos na nossa visão que podem ser problemáticos. Mas, enfim. Então, passada essa parte das discussões, dos anúncios, alguém tem mais uma pergunta sobre a disciplina, como ela vem até agora? Professor, Sim, pode falar. então não vai ser descontado ponto de uma resposta que esteja muito extensa, né? Por exemplo, Não, 3, 4 laudas, vai ser considerado, né? Pertinente ao conteúdo. isso. Tá certo. Beleza. Então, como existe um clamor popular aqui por misericórdia, a nossa correção vai ser cheia de boa vontade, né? Porque é importante. Eu só peço para que vocês não coloquem, assim, não escrevam qualquer coisa e também não copiem, né? Porque façam por vocês mesmos, né? É isso que eu quero. Eu só quero, assim, uma demonstração de boa fé e de vontade, né? De vocês, tá? Vamos lá. Em relação aos assuntos do questionário, fiquei em dúvida ao rever as aulas. É sobre o justnaturalismo tradicional europeu, seria o tomismo? Tá legal, essa pergunta é importante, porque quando eu falo do justnaturalismo tradicional, eu uso essa palavra tradicional para estabelecer um contraste com justnaturalismo moderno, né? Então, de fato, quando a gente fala justnaturalismo tradicional ou justnaturalismo medieval, né, ele está relacionado sim com o tomismo, né, doutrina de Tomás de Aquino, um filósofo que ganha status canônico, né? Então, sim, o justnaturalismo tradicional tem essa relação com o tomismo, que por sua vez tem a relação com a visão aristotélica, né, de ordem política, social. Então, existe essa conexão entre a forma de se pensar o direito natural na antiguidade, né, através dos autores clássicos, como isso é recepcionado na Idade Média, através de Tomás de Aquino e outros autores, especialmente autores vinculados ao pensamento católico, e aí também, sim, tem a incorporação de Platão, né? E aí, às vezes existe essa comparação, né, entre Aristóteles e Platão, e aí na Idade Média, Tomás de Aquino, como conexão com Aristóteles, e Agostinho, né, é, com Platão, né? E daí essa discussão continua, né, na Idade Média. De qualquer forma, né, o contraste estabelecido é entre esse tomismo, o justnaturalismo tradicional, e o justnaturalismo moderno, né? Esse que se diferencia pela sua conexão já com outros elementos, como o contratualismo, né? Como aquela discussão entre Estado de natureza, Estado governo civil, através do contrato e outros elementos que também a gente vai conectar com jus racionalismo, tá? O que mais aqui? Ah, verdade, faltou um material sobre formação do direito constitucional, tá? Vou adicionar alguma coisa sobre isso, que isso é importante realmente. Eu falei sobre isso em sala e não coloquei um material. Então, essa Professor, semana eu já vou selecionar um capítulo sobre isso. Pode falar, Jéssica. na hora que eu estava respondendo essa questão, eu usei um livro do professor Dilley, Direito Constitucional, tem problema? Ótimo. Não, perfeito. Pode. É muito importante também que vocês busquem outras referências, que a partir desses grandes temas, né, que a gente trata aqui, vocês exerçam essa autonomia de buscar diferentes referências. Obrigada.
Vamos ver aqui qualquer outra questão. Sobre o tomismo, as características, né? Generalidade, racionalidade. Então, tá, eu acho que eu estou entendendo aqui a questão, que eu acho que o que fica mais, o que gera mais dúvidas, né, com vocês é essa discussão sobre o tomismo, sobre o que que tinha de específico dessa visão mais tradicional, né, de justnaturalismo. De fato, a gente explorou menos isso em sala do que a gente explorou o justnaturalismo moderno, né? Então, claro, o justnaturalismo moderno a gente pontuou com mais detalhes. Deixa eu ver o que eu posso falar aqui para vocês sobre isso. Tá? O justnaturalismo moderno, de fato, a gente usa de forma intercambiável com o jusracionalismo. Tá? Se a gente quiser ser bem minucioso, existem diferenças, mas de maneira geral é a mesma coisa. Assim, a história tem muito isso, né? Tem muito dos detalhes e tal. Mas deixando os detalhes muito particulares de lado, a gente pode dizer sim que o justnaturalismo moderno é o mesmo que o justracionalismo. Tá? É sobre escola ibérica. Escola ibérica é a versão moderna que conecta com esse justnaturalismo tradicional. Né? Então, qual que é a ideia do justnaturalismo tradicional? Bem simplificando, assim, né? A ideia de que a ordem social, né, e por ordem social a gente visualiza como que a gente tenta visualizar como que eles viam na sua realidade, quer dizer, uma realidade composta por diferenças, por existência de reis, de nobreza, de clero, de servos. Então, aquela ordem social complexa, esta ordem social era interpretada pelo justnaturalismo tradicional como um reflexo, né, da, da, da ordem divina. Em outras palavras, tem uma origem divina. Se as coisas são do jeito que elas são ao longo de séculos e séculos, o peso da tradição nos aponta para a direção da razão, né? Tanto a razão humana quanto a razão divina. Essa é a ideia de que se algo é estabelecido ao longo de muitos séculos e, portanto, vira uma tradição, é porque existe uma razão por detrás dessa tradição. E essa razão por detrás dessa tradição, às vezes não é compreendida completamente pelas pessoas, porque a razão divina, ela pode ser misteriosa, né? Afinal, quem nunca ouviu aquela frase, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, a ideia de que existe uma ordem natural das coisas que se reflete na nossa própria sociedade. E que ao olhar as diferenças entre homem e mulher, as diferenças entre os nobres e os servos, as diferenças entre quem está numa posição superior de poder e quem está numa posição inferior de poder, existe uma tendência aqui de naturalizar essas diferenças. De, se são diferentes é porque existem diferenças naturais, né, entre essas pessoas e essa ordem social reflete, de certa maneira, uma ordem divinamente estabelecida. Tá? Então, assim, em síntese, o que tem de diferente, né, do justnaturalismo tradicional é isso, em relação ao moderno. Porque o moderno ele vai partir não da existência das instituições vigentes, mas de um argumento hipotético. Vamos imaginar um estado de natureza, vamos imaginar o que a razão humana diria imediatamente e assim por diante. E daí, contratualismo e outras teses. Ficou clara essa diferença? Né? Então, veja, eu não elenquei todos os elementos do justnaturalismo, mas
em cima disso vocês conseguem já responder a questão. Quer dizer, eu imagino. Vamos ver. Ah, é verdade. Tem um texto os textos do Bob sobre. Os textos do Bob são muito bons. Se você puder compartilhar, de fato, eles são excelentes. Eu devo ter seguido a minha própria recomendação, né? E ter colocado esse texto para vocês também nessa disciplina, tá? Aliás, eu vou ver se eu coloco já essa semana, tá? Muito bem lembrado, Jéssica, tá? Deixa eu ver mais uma pergunta. Jus racionalismo moderno. Temas nucleares. Olha, tem uma passagem do texto do Espanha que ele usa exatamente essa expressão temas nucleares, né? Os temas nucleares do jusracionalismo são tais e tais e tais. E aí ele menciona esses temas, né? Então, em algum lugar do texto está. Não lembro exatamente onde, mas vocês conseguem localizar bem. Então, durante a aula eu também mencionei, né, os temas, né, relacionados a até coisa que eu estou mencionando agora, de estado de natureza, contratualismo, né, o fato de que os indivíduos, né, são sujeitos de direito. Então, esses são alguns desses temas nucleares, tá? Bom, legal. Geralmente, assim, quando a gente fala da aula, né, a aula virtual e a diferença da aula presencial, na aula presencial é muito mais intuitiva a gente fazer essa conversa de tirar dúvidas, né? Aqui fica um pouco formal, assim, né? Tem que olhar chat, olhar a câmera, tá? Tô até sentindo falta um pouco dessa interação, né? Da gente poder sentar em volta das carteiras e tirar as dúvidas e olhar texto, mas vamos fazer o que é possível dentro desse sistema. A quem tiver mais dúvida pode continuar perguntando, se quiser pode levantar a mão aí, falar, usar o microfone, mas vou retomar aqui o que seria o conteúdo novo da aula de hoje, que método socrático. Muita gente não tem, às vezes as pessoas não percebem isso, né? Eu falo muito assim, às vezes uso ironia no estilo técnico da palavra, né, então às vezes eu falo uma coisa, quero dizer outra, mas é justamente para que vocês tenham que pensar sobre o assunto, né? Então, o método socrático realmente há milênios, né? O método mais profundo de ensino, mas ele também é difícil de ser traduzido para esse ambiente virtual, né? Porque ele é desestruturado, né? O método socrático, ele exige muita interação, e aí pode ficar um pouco bagunçado se é só o professor falando. Parece que é o professor falando com ele mesmo, né? Fica meio esquisito. Mas vou tentar me atualizar também nesses métodos, tá? O que eu escolhi falar na aula de hoje tem a ver com um panorama do pensamento jurídico no século XX. Tá? Eu fiz uma aula anterior fazendo um panorama do pensamento jurídico do século XIX. E não é exatamente que quando muda, né, da noite para o dia 1º de janeiro de 1900, 1901, não é que as coisas mudam assim, né, de uma hora para outra, mas ainda assim a gente usa essa expressão século, né, século XIX, século XX, para se referir a períodos de pensamento bastante distintos, para estabelecer contrastes, né, ainda que isso não coincida exatamente com as datas, tá? Mas ainda assim a gente pode falar que no século XIX existem vários elementos em comum, né, que são tratados como questões jurídicas tradicionais. Dentre elas, aquilo que a gente já mencionou na aula anterior,
né? As grandes questões jurídicas tradicionais do século XIX, elas estão muito relacionadas com eh, a- as tentativas, às vezes bem-sucedidas, às vezes mal-sucedidas, de superação do antigo regime, tá? Então, pelo antigo regime, a gente já tem aquela lista de características, e o antigo regime, de certa forma, ele vai sendo substituído por uma nova forma de se pensar, né? A gente pode apontar como a hegemonia do liberalismo político, né? Que tem expressões no sistema constitucional, que tem expressões no regime político, mas também tem as suas expressões no direito, né? Esse pensamento liberal, que é uma das ramificações das revoluções, Revolução Francesa, Revolução Americana, ou mesmo antes da chamada Revolução Gloriosa na Inglaterra. Esse liberalismo ele vai influenciar, né, na formação dos direitos individuais, né, as liberdades civis e políticas. Tá? Então, os historiadores dos direitos humanos, por exemplo, identificam esse período como a primeira geração de direitos universais. Tá? A ideia de que os indivíduos eles têm direito à igualdade, à liberdade, e esses direitos se expressam na liberdade de pensamento, estão associadas à propriedade, à autonomia, liberdade de crença, segurança, etc. Tá? Então, é, esses direitos eles se conectam com um modelo de Estado. O modelo de Estado, diante dessa forma de se pensar os direitos, necessariamente de um Estado limitado. Um Estado limitado pelo direito. Quer dizer que a existência de direitos das pessoas tem como consequência lógica o fato de que o Estado, apesar de ter sido construído em torno da ideia da soberania, né, Estado soberano, o Estado, apesar de ser soberano, ele não pode fazer tudo. Ele não pode fazer qualquer coisa, porque ele não pode violar os direitos dos seus cidadãos. Então, a emergência de um discurso de direitos das pessoas, né, impõe, em contrapartida, o estabelecimento de limites ao poder estatal. Então, essa é a forma de se pensar fortemente dominante no século XIX e no início do século XX. Né? Então, quando a gente se refere ao pensamento do establishment, geralmente a gente vai ter algum grau desse tipo de pensamento. A ideia de que o Estado deve ser limitado, que as pessoas têm direitos, e essa é a relação. E aí nós temos um modelo do constitucionalismo liberal, tá? Em que existe um grau de democracia, de eleições, de voto direto, ou às vezes formas mais complexas, voto indireto, voto distrital, mas de qualquer forma existe um regime de sufrágio tendencialmente universal. Quer dizer, no século XIX é muito forte a ideia do voto censitário, né, de que a pessoa precisa ter qualificantes para exercer o poder, esse poder político, né, de voto. Existe uma tendência do século XIX para o século XX de expansão do sufrágio, né, de redução das exigências, né, para o exercício do voto. Talvez uma das últimas exigências, né, a serem deixadas é a exigência de ser homem, que é uma coisa absurda, mas um dos últimos passos para a expansão do sufrágio universal, né? Que a gente vê em alguns países surgindo ao longo do século XIX, né? Começa lá na Nova Zelândia, Austrália, e vai se espalhando na Alemanha e eventualmente no Brasil também, né? Que não por acaso, por bastante luta e bastante mobilização popular, no Brasil é relativamente cedo comparado a outros países. Né? Quer dizer, não é cedo para as pessoas que estavam sem voto até ali, né? Óbvio,
mas comparado com alguns outros países, o Brasil até que teve uma conquista do sufrágio feminino de forma não tão tardia quanto vários outros países do mundo. Tá? Então, a expansão do sufrágio universal é um dos elementos que caracteriza a passagem do século XIX para o século XX. No entanto, a gente vai ter também, no início do século XX, um conjunto de crises desse modelo hegemônico liberal. Tá? Parte daquilo que seria a crise desse modelo já pode ser identificada no século XIX, em especial com os processos de urbanização, de industrialização nos países do centro do capitalismo, em que a gente identifica a emergência de modelos alternativos e críticos a esse modelo dominante. Tá? Então, no século XIX, são estruturados os modelos, a gente pode falar assim, utópicos, de se pensar como um modelo alternativo aos sistemas daquele período, em especial socialismo, comunismo, anarquismo, né? Então existem vários modelos que vão surgindo como formas alternativas de sociedade. Muitas delas acompanhando também certos progressos científicos. A ideia de que a ciência vai ser capaz de transformar a sociedade, de que, em vez de uma economia em que cada um faz o que quer, né, de que ninguém interfere nas relações econômicas, talvez uma ciência possa estruturar a produção, a organização da sociedade para que se atinja um grau superior de organização social. Existem várias formas de se pensar que vão brotando ao longo do século XIX como alternativas ao liberalismo político. Ainda assim, o liberalismo político ele se torna o ponto central, digamos assim, do discurso político. Quer dizer, as formas alternativas, elas se veem alternativas em contraste, em oposição a esse liberalismo político. Tá? No século XX, a gente vai ter como grandes crises a própria Primeira Guerra Mundial, né, que é um elemento que desestrutura muito da visão de mundo clássica do liberalismo, né, de que esses estados eles podem ser estados limitados, estados que respeitam o direito das pessoas, estados que, através de um sistema representativo, podem tomar decisões racionais. A gente vê que tudo isso é meio que demolido intelectualmente com a emergência da Primeira Guerra Mundial, em que os estados não tomam decisões nada racionais, de que não garantem nada direitos dos indivíduos, pelo contrário, causam a destruição das suas próprias populações. Tá? Vamos ver aqui uma pergunta. Considerando que o anarquismo pretende o fim do Estado, não se aproxima muito do liberalismo burguês, liberdade total ao indivíduo? Essa é uma pergunta muito interessante mesmo, porque existem vertentes do pensamento anarquista que são, digamos assim, como você está falando, uma extensão lógica do pensamento liberal. Porque se o pensamento liberal pensava o seguinte, a gente tem que pensar em direitos individuais. E para que esses direitos individuais eles continuem existindo, o Estado precisa ser limitado. Então isso coloca, né, para a relação da legitimidade do Estado uma questão fundamental, que é o, o poder estatal ele não é legítimo a não ser que ele esteja sendo usado para garantir direitos. Essa é uma mudança de paradigma muito grande, muito profunda, que existe dentre as muitas interpretações liberais da política. O que isso quer dizer? De que os estados eles não têm poder legítimo por si só, mas que o poder do Estado ele só é legítimo quando ele é usado para garantir direitos ou para respeitar esses direitos. Então, isso já traz um elemento anárquico no liberalismo, anárquico no sentido de repudiar o exercício do poder por ele mesmo. Então, muitos dos liberais, eles vão dar origem a correntes
anarquistas, né, de rejeitar a legitimidade do poder político vigente. Tá? Só que, ao mesmo tempo, como o anarquismo também é visto como uma forma de contestação das relações de poder vigentes, né, ao lado dessa forma de contestação, outras formas de contestação vão contestar também as relações econômicas, de produção, né, que estão diretamente relacionadas agora, não necessariamente com o poder exercido pelo governo, mas pelo poder exercido por uma pessoa sobre outra pessoa, né? Que é mais, que se remete a uma relação de poder na sociedade, o poder do empregador sobre o empregado, que às vezes é considerado como mais tirânico do que dos reis, monarcas absolutos, porque afinal de contas, o, o empregador, né, o dono da fábrica, ele vai constituindo ao longo do século XIX um poder imenso sobre as pessoas que estão naquela fábrica, né? As pessoas que trabalham na fábrica no século XIX, elas trabalham às vezes 16 horas por dia, 18 horas por dia, dormem em cima da máquina no próprio local de trabalho, né? São constantemente alimentadas é, é, com, com, com álcool barato e com as coisas mais baratas para ser realmente super explorados dentro de um ambiente fabril, né? Então, a Revolução Industrial, ela colapsa as relações anteriores do antigo regime, né, em que os servos ainda assim tinham direito a feriado religioso, em que os servos ainda tinham uma certa autonomia no campo, né? E quando as pessoas são levadas para o ambiente fabril, o dono da fábrica tem um poder absoluto, de vida e morte, praticamente, sobre os seus empregados, né? Então, da mesma forma como os liberais queriam abolir a tirania dos reis, né, muitos do século XIX começaram a ver poder exercido economicamente de uma pessoa sobre outra como um poder tirânico. E aí alguns desenvolvem o pensamento pelo anarquismo e outros pelo socialismo. A ideia de que isso só vai ser resolvido, né, quando não houver uma propriedade do sistema de produção, né, de que o sistema de produção precisa ser da sociedade, governado socialmente, e não de forma privada. Então aí vão surgindo outras formas, que daí não propriamente anarquistas, nesse sentido liberal, mas socialistas, ou anarco-comunismo, ou anarco-sindicalismo, né, Professor, que é uma... Sim, pode falar. desculpa estar interrompendo, Não, mas tudo como que o sistema perguntar. anárquico ele acaba contestando, né, o poder dos grandes proprietários de fábricas? Porque, tudo bem, eu entendo como que a dissolução do poder do Estado, né? Mas dentro do sistema anárquico, quem já tem capital continua detendo o capital, né? Não vai ter uma revolução. Então, de fato, não contesta. Ah, Vão sim, continuar sim, entendi. tendo o poder da fábrica e a pessoa vai continuar sendo explorada, só que não vai ter Estado. Acredito ainda que, além de não contestar, ainda estimula, né? Porque quem A acaba exploração. realmente sendo o Estado nessa perspectiva é justamente o dono de fábrica. Isso, então, esse é um ponto bem interessante que você traz. É porque dentro do anarquismo, a gente pode ter o anarcocapitalismo, que é isso que você está dizendo, que é sem existência do Estado, uma pessoa que detém poder do capital está completamente livre para explorar as outras pessoas, sem nenhuma restrição. Não tem nem que pagar imposto, não tem nem que. Ele só precisa contratar uma milícia, né, para proteger a sua propriedade, como um feudo também, ou coisa assim, e aí ele pode explorar completamente os trabalhadores, né? Enquanto que existem outras vertentes do anarquismo, que daí vão ser o anarco-sindicalismo. Quer dizer, as pessoas de uma determinada profissão, categoria profissional, as pessoas que trabalham em determinada área, elas próprias autonomamente controlam o meio de produção. E aí isso vai ser chamado de um sindicato, de uma união, ou de uma cooperativa, né, em que
existe uma horizontalidade, né, na relação de trabalho, em que o trabalhador ele é também o dono do negócio, e o dono do negócio ele é também trabalhador. Então não existe distinção, é uma construção horizontal, né, do sistema produtivo. É, então, aquele exemplo que eu dei do anarcocapitalismo, disso que você também mencionou, ele é mais parecido com a visão econômica do Paulo Guedes, por exemplo. Né? E eu estou falando isso não como uma piada. Isso é uma constatação teórica. Né? Então, o pensamento econômico dos anos 70 de Chicago, ele tem muito da influência do pensamento liberal anárquico, né? De fato, de reduzir o tamanho do Estado, reduzir o papel do Estado, e aí, em compensação, deixar, né, o poder econômico solto, cada vez mais solto, justamente sem amarras. Né? Então, isso são um conjunto de teses anarcocapitalistas. Em oposição a isso, seria o anarcossindicalismo, quer dizer, a ideia de que o ambiente de trabalho não pode ser uma tirania, que o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente horizontal, em que quem trabalha também é dono do trabalho, né, e também usufrui disso. Né? Então, esse seria o anarcossindicalismo. O que é diferente, mas é diferente, assim, em detalhes, né, do socialismo, né, em que pode existir um Estado, que o Estado aí é dono do sistema produtivo, digamos assim, né, dono, entre aspas. Tá? Então, na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, de 1936, os grandes embates entre os fascistas, os falangistas espanhóis, né, do regime do Franco, e a oposição, né, a oposição era a oposição que na verdade vinha do governo eleito, né, mas assim, só para contextualizar, né, porque os fascistas é que deram um golpe. Então, aquilo que vinha do governo eleito era prioritariamente composto por anarquistas. Mas anarquistas nesse sentido que eu estou mencionando, anarco-sindicalista, a ideia de que as pessoas têm que controlar o próprio ambiente de trabalho, de que esse controle ele é tão relevante quanto o controle que os reis tinham antes sobre o Estado. Então, se você não aceita mais que reis, que nascem reis, que são glutões, né, que ficam comendo e o dia todo e ficam só usufruindo da boa vida, que eles tenham total controle do Estado, porque eles herdaram o Estado, então você não pode, né, admitir que o mesmo aconteça com as relações de trabalho. Enfim, só contextualizando esses pontos que são bem interessantes. Então, existe do século XIX para o século XX uma explosão de formas de pensar as relações de direito, de formas de pensar as relações políticas, né? E a gente discute essas formas até hoje, né? Em grande parte do vocabulário político atual é dado nessa transição do século XIX para o século XX, né? Como vocês podem observar, né? Então, deixa eu ver o comentário aqui. Para os neoliberais, imposto é roubo, né? Anarcocapitalismo. Então, existe essa conexão. Claro que, vejam só, o que eu mencionei, né? O anarcocapitalismo ele é diferente do neoliberalismo num sentido específico, porque o neoliberal ele ainda acredita que o Estado ele tem o papel, tem dois papéis, de estabelecer uma jurisdição para resolver conflitos e de estabelecer a força coercitiva, a polícia, justamente porque aí cabe ao Estado defender a propriedade privada. Então esse é o neoliberalismo. Então o Estado que ele é mínimo nesse sentido, de que ele estabelece a segurança nas relações, né, sociais. O anarcocapitalismo diz assim, não, você nem precisa do Estado, porque em vez de pagar imposto, você contrata forças armadas privadas, e essas forças armadas privadas, você vai pagando elas e elas defendem o seu território, né? Elas defendem a sua propriedade. Você não precisa do Estado para isso. E aí você tem a emergência de forças armadas paralelas ao Estado, que se conectam diretamente com o sistema produtivo, né?
Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem relatórios assim que são de conhecimento público, né, da polícia, da inteligência, dos pesquisadores, de que uma parte significativa, assim, mais ou menos 1 milhão de pessoas, 800 a 1 milhão, 1 milhão e 200, depende da estimativa, trabalham diretamente no que seria o crime organizado. O que é chamado de crime organizado, um estado paralelo, estrutura relações produtivas, relações sociais, tudo mais. Isso pode ser analisado também nessa ótica, né? Mas, enfim, existem diferentes formas de analisar isso. Mas aí a gente já chega na história do tempo presente, né? E aqui a gente vai discutir um pouco mais sobre essas origens. Então, assim, o que eu ia mencionar com mais. Quem é que quer mencionar? Pode falar. Jéssica. Eu, professor, Hum? quais seriam as limitações dessa milícia privada, já que eles protegeriam a propriedade privada de outra pessoa? Teria limitação? E outra coisa, como esses anarquistas seriam vistos pelos contratualistas? Seria a volta do estado de natureza? Não, é interessante essa questão, porque ela é, na teoria política, existe uma discussão contratualista. Deixa eu colocar uma referência para vocês, né? Que chama Nozick. Peraí. Quem tiver interesse em ler Robert Nozick. Quem tiver interesse em ler um autor que faz a conexão entre o contratualismo clássico, né, e alguns desses elementos teóricos do anarcocapitalismo, né, vocês podem encontrar em Robert Nozick. É um autor americano que tenta fundamentar todas as obrigações em sociedade, tanto obrigações morais quanto jurídicas, a partir da ideia do estabelecimento livre de contratos, né? Então, uma das formas de se pensar seria a ideia de que você não precisa do Estado, efetivamente, para estabelecimento de obrigações jurídicas, porque as obrigações jurídicas elas podem ser feitas autonomamente pelas pessoas através do estabelecimento de contratos. Então, você pode ter um contrato com uma outra pessoa, independente do Estado. E aí você pode, através do contrato, estabelecer mecanismos coercitivos de implementação desse contrato, né? Uma das formas fáceis de fazer um mecanismo de implementação do contrato é uma garantia, né? Por exemplo, lá na Idade Média, na Idade Antiga, era muito comum que se estabelecesse como garantia de um pacto, né, um refém. Então, dois senhores feudais que estavam em guerra, um contra o outro, eles querem fazer um acordo de paz. Eles querem dizer que a guerra vai se encerrar, que nenhum vai usar da violência um contra o outro. Mas como que você garante que os dois polos vão cumprir o contrato, já que não tem um Estado para impor o cumprimento do contrato? Aí um entrega o seu filho para o outro entrega um sobrinho, né? Quem é que viu essas séries medievais, ou então até aquela Game of Thrones também tem um pouco disso, um sujeito que fica lá como refém. Então ele é um refém porque se houver um novo conflito, aí a pessoa mata o refém, uma coisa assim. Esse tipo de negociação, né, diretamente vindo da sociedade, foi a regra sempre quando não existiu o Estado. Esse é um exemplo, claro, existem vários outros. Você tem uma garantia concreta, né? Você diz assim, se você não cumprir esse contrato, não vou te devolver esse objeto, que é uma garantia. E a gente tem isso regulado pelo direito, né? Então é isso, assim, existem diversas formas de se pensar o direito para além da relação estatal, tá? Essa organização miliciana é uma delas, né? Mas a gente também não pode ter a expectativa de que isso vá ser
de fato, racionalizado pelo direito. Tá? O direito ele tem sim um papel racionalizador, tá? Porque ele exige das partes a expressão de um discurso racional para se legitimar, né, uma conduta, os julgamentos, os juízes, eles, de certa forma, exigem alguma racionalidade, enquanto que sem o Estado, às vezes, é mais difícil de estabelecer instrumentos de racionalização do uso do poder. Então, esse é um dos dilemas da discussão do anarquismo e do liberalismo radical do século XX, do século XXI. Tá? Então, quando você fala da sua pergunta, né, sobre como que a força privada agiria dentro de limites, bom, aí a gente não tem como deduzir isso. Os limites seriam um exemplo que a gente tem é do feudalismo, né? Então, o limite é a tendência de territorialização do poder, o que já acontece com o crime organizado. Então, a tendência do crime organizado é territorializar o seu poder, que é a forma mais eficiente de se exercer o poder paralelo. Quer dizer, eu domino essa região, então aqui eu controlo. Você domina outra região, e daí a gente se entende. Aí, às vezes, a polícia faz uma operação policial para romper um certo poder estabelecido numa região, e às vezes outro poder aí domina esse vácuo. E foi assim o processo de expansão das milícias no Rio de Janeiro, nesses últimos 20, 30 anos. Enfim, essa é uma das teses, né? Interpretações da realidade, digamos assim, né? Mas tudo isso precisa ser analisado de forma detalhada, né? Estou falando aqui uma narrativa mais geral, mais ampla, e, portanto, menos precisa da realidade, tá? Bom, é meio deprimente falar sobre isso, né? Vamos falar sobre coisas mais do passado. Eu vinha mencionando que o, aquele modelo hegemônico liberal do século XIX para o século XX, ele é minado por diversas crises. A primeira crise da Grande Guerra Mundial, né, que sabota muitos dos elementos intelectuais do liberalismo tradicional, do constitucionalismo, né? E a segunda grande crise é a crise econômica do capitalismo, né, financeiro de 1929. Essa é uma crise econômica tremenda que também mina vários dos elementos intelectuais de suporte ao sistema estabelecido à época. Então, nós temos a emergência de vários elementos alternativos, como a gente vinha mencionando, elementos alternativos ao liberalismo tradicional. Mas os elementos alternativos que ganham mais força, né, estão bastante associados ao autoritarismo. Então, a ideia de que o problema dessas crises do liberalismo é a falta de uma autoridade forte, falta de uma autoridade vinculada ao Estado, né? E de que o problema era justamente que o liberalismo ele tinha diminuído o poder do Estado, e ao diminuir o poder do Estado, as coisas tinham piorado, né? As coisas estavam mais. A crise social havia se aprofundado, né? Então, existe uma tendência de fortalecimento de um discurso de autoridade no direito. Tá? Muitos juristas participam desse processo de reforço dos elementos da autoridade do Estado. Existe uma reemergência do nacionalismo, né? Enquanto que o nacionalismo no século XIX ele se casava um tanto com o liberalismo. Se vocês estudarem a Primavera das Nações, né, na Europa, as revoluções que tendiam à unificação nacional na Itália, na Alemanha, tinham também um caráter liberal de estabelecimento de constituições, de sufrágio, tudo isso, né? Só que no século XX, muito do nacionalismo ele vem como oposição ao regime liberal, né, e fortalecimento de um Estado, né, com poder executivo dominante. Quer dizer, o poder executivo ele começa a se impor cada vez mais como a manifestação do poder do Estado que realmente faz coisas, né? Porque o executivo ele interfere na vida das pessoas, ele
faz a política pública acontecer, né? Ele dá dimensão concreta ao direito, enquanto que o legislador, né, ele vai sendo, de certa forma, reduzido na sua legitimidade por essas crises, né? O sistema parlamentar, ele começa muitas vezes a ser visto como um sistema inadequado para responder às crises. Afinal de contas, os autoritários, né, ou então os críticos desse regime, eles acabam mencionando que o sistema ele é muito limitado, às vezes ele é fraudulento, né, porque às vezes as eleições elas talvez não sejam exatamente eleições legítimas, né, ou porque o sistema parlamentar ele cria partidos e ao criar partidos ele cria divisões dentro da sociedade, e isso seria contrário à unidade nacional, né, à defesa da nação enquanto um coletivo imaginário que é único, que tem uma só consciência, um só pensamento. Então, todos esses são elementos que são utilizados para se opor aos regimes constitucionais liberais, que, de certa forma, eram vistos como o padrão, tá? No início do século XX. Não é que eles eram plenamente regimes constitucionais e liberais, né? Mas eles, geralmente, os regimes eram vistos como liberais, né, e constitucionais. Então, se a gente vê a nossa República Velha, por exemplo, né, que tem a chamada República do Café com Leite, nós temos, né, vocês conhecem a história, né? Vocês viram a complexidade que era, as desigualdades sociais, as dinâmicas locais, né? A história é muito mais complexa, mas o consenso no discurso é de que aquilo era um regime constitucional liberal, né? Um regime limitado, etc. Tá? Esse consenso é que vai ser questionado pela emergência principalmente de regimes autoritários. Tá? Claro que, quando termina a Primeira Guerra Mundial na Alemanha, por exemplo, o que os alemães fazem é derrubar a monarquia, porque a monarquia é vista como uma continuidade do absolutismo, né, e a fundação de uma república, e essa república ela é marcada pela aposta, né, de todos aqueles que se opunham ao regime do Kaiser, né, ao regime monárquico, que era um regime também marcado pelo militarismo, né, pelas ações autoritárias na condução da Primeira Guerra Mundial. Né. Então, a república que vai se formar, que é conhecida como República de Weimar, a República de Weimar vai ser um regime constitucional bastante moderno para o seu tempo, né? Já em 1919 vai se formar uma constituinte, né, para dar a esse país uma carta constitucional que seja capaz de resolver os conflitos, né? Resolver a crise do liberalismo. E qual que é a proposta de solução da crise do liberalismo? É a solução da crise a partir da expansão de direitos. Tá? Não somente direitos individuais do indivíduo proprietário, que tem aquela igualdade formal de fazer contratos e tudo isso, mas os direitos também manifestados numa esfera social. Então, a incorporação pela Constituição de direitos sociais vai ser visto como um mecanismo de superação da crise do liberalismo clássico. Tá? A ideia de que direito à saúde, à educação, a emprego, à moradia, de que diversos direitos podem ser garantidos a todas as pessoas e que esses direitos eles são por parte das pessoas direitos deles, subjetivos, e são por parte do Estado deveres constitucionais. A ideia de que o Estado ele deve ter o dever de garantir esses direitos e promover
a segurança desses direitos através de políticas públicas, de concretizar, né? Então, o Estado deveria dar moradia, né? Saúde, educação, trabalho, etc., né? Através de uma intervenção na economia, né? Através de tributos, através de direcionamento, de regulação. E esses elementos de socialização dos direitos de intervenção na economia por parte do Estado era acompanhado também nesse modelo, nesse ideal de Constituição, pela democratização das instituições, tá? Uma maior participação da população através do parlamento, mas também fora do parlamento, né? Através de uma democratização de várias instituições, do executivo, do judiciário, o que se mostrou muito, muito difícil. Então, a Constituição de Weimar, né, a República de Weimar, que é esse modelo de Estado que surge imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial, como uma forma inovadora de se resolver os problemas do liberalismo tradicional, ele é um modelo que vai ser muito influente na forma de se pensar o direito no século XX. Mas vai ser justamente nessa República de Weimar, e quando os alemães estão tentando estruturar um Estado social, né, capaz de mediar os conflitos que são próprios das relações econômicas de uma sociedade capitalista, é justamente sobre essa tentativa de construção de um Estado social-democrata, digamos assim, que ocorre uma tremenda crise inflacionária, né, o período de hiperinflação nos anos 20, que tem a ver com a geopolítica do país, né, do pós-guerra, e, em seguida, a crise financeira de 1929. Então, essa tentativa de construção de um Estado constitucional, de um Estado que garante direitos a todas as pessoas, de um Estado que é capaz de resolver os conflitos do capitalismo pela ótica do direito, ele é imediatamente espancado pela realidade econômica da década de 20, né, e em seguida. Né? Então, a gente tem a emergência, no final dessa década, em especial nos anos 30, de outras correntes autoritárias, e na Alemanha o nazismo é a vertente que vai se opor a tudo isso que está aí, né, de forma a superar, né, esse Estado, né, social, democrata, República de Weimar, e o estabelecimento de um Estado forte, de um Estado nacional, de um Estado que possui autoridade e de um Estado que representa não partidos, não pluralidade de ideias que são vistas como fragmentárias, mas a unidade da nação, né, um coletivo que é maior do que todos os indivíduos, todas as pessoas, né, esse Estado que vai agir em nome do coletivo, em nome do bem de todos, né, impondo um ideal de nação que exige que o direito, né, concretize esse ideal de nação. Então, o direito ele não vai ser mais um direito que é visto pelos indivíduos estabelecendo relações entre si, ou indivíduos que têm direitos que têm que ser respeitados pelo Estado. Não. O direito ele precisa concretizar esse ideal de nação. E aí a gente tem que observar qual ideal de nação é esse, né? Porque se o ideal de nação é a supremacia racial, né, no caso dos nazistas, o direito, de certa forma, ele vai instrumentalizar esse projeto de supremacia. E aí nós temos um conjunto de leis e doutrinas jurídicas, né, que são organizadas para a concretização desse Estado nacional. Tá? Bom, existe uma grande literatura sobre o papel dos juristas nessas ditaduras, né? O papel do direito nessas ditaduras. Porque, à primeira vista, pelo senso comum, a gente tende a pensar que o direito ele é incompatível com as ditaduras.
né? Porque, afinal de contas, o direito ele é visto como uma expressão de um poder legítimo, né, de um sistema legal, mas esse é um dilema clássico hoje na história do direito, né, de se entender como que o sistema judicial, como que o sistema ideológico das faculdades de direito podem conviver com o autoritarismo, podem conviver com regimes ditatoriais. E a gente também já chegou no limite de tempo da nossa aula, né? Não dá para expandir muito mais sobre isso, mas hoje a gente consegue observar que sim, existem muitos exemplos na história do século XX, né, em que o pensamento jurídico se adequou ao pensamento autoritário, à defesa das ditaduras, né, de que a defesa do direito nem sempre coincide com a defesa de liberdades ou de igualdade. Tá? Por outro lado, muitos das próprias pessoas que vão tentar relativizar o papel dos juristas na ditadura apontam para o positivismo. A Karina mencionou aqui no chat, né? O positivismo ele pode conviver com qualquer modelo, né? E de certa forma essa é a nossa intuição. A ideia de que justamente porque o positivismo ele organiza a expressão positiva do direito, e o que é positivado é aquilo que está na lei, e aquilo que está na lei pode ser fruto de um processo político de decisão, o que inclui inclusive uma ditadura, né? Então uma ditadura pode ser positivista. Então isso do ponto de vista teórico, isso é bem... A gente pode pensar uma ditadura positivista, né? Um regime político que trata o direito como expressão das suas leis positivas. Só que essa ditadura positivista, quando a gente olha para a história, a gente não encontra em lugar nenhum. Isso é eu falando como historiador. Eu não encontro em lugar nenhum uma ditadura positivista. O que a gente mais encontra são ditaduras e movimentos autoritários antipositivistas. Tá? Porque se vocês observarem, geralmente o que está nas leis, justamente pelas leis serem herdeiras do modelo parlamentar, do modelo, querendo ou não, liberal, do ponto de vista discursivo, o que está nas leis são normas de igualdade geral, são normas de formalismos, de limites institucionais ao exercício do poder. E os movimentos autoritários, eles na prática, eles são muito mais antiformalistas, são muito mais contrários ao positivismo, justamente porque eles pregam que o poder político não pode ser limitado pelo formalismo das leis, de que a gente precisa afastar as formalidades legais para se alcançar os objetivos do Estado Nacional, do bem maior, da coletividade. Então, paradoxalmente, ainda que pela teoria a gente ache que o positivismo possa legitimar as ditaduras, na prática o que a gente vê são os juristas que defendem as ditaduras serem justamente aqueles juristas que querem abandonar as formalidades do direito, considerando as formalidades como uma espécie de teatro, como uma espécie de formalismo ilegítimo, né? Típico dos liberais, enquanto que o verdadeiro direito seria aquele direito que reflete o poder político real de uma raça superior, ou de um grupo, ou de uma nação, ou de algo que fala em nome de um bem maior do que as formas jurídicas. Então, apesar do formalismo estar muitas vezes associado a regimes autoritários, na prática, analisando o século XX, a gente vê muito mais, na emergência do autoritarismo, discursos antiformalistas, justamente porque as formas, às vezes, atrapalham o regime ditatorial. As formalidades, elas atrapalham o exercício bruto do poder. Entendem? Porque a formalidade do direito, por mais que ela possa ter um caráter um pouco teatral, elas criam limites
práticos do que você pode dizer, né? Era muito difícil dizer que o... Não posso dar um exemplo muito concreto agora, senão vai... É muito difícil, às vezes, você dizer que uma lei não está dizendo aquilo que ela está dizendo, né? Enfim, dizer que a Constituição não diz aquilo que ela está dizendo literalmente. Você precisa fazer um malabarismo discursivo muito grande. Então, uma das formas de se impor o autoritarismo em sociedade é dizer que a forma da lei ou a forma da Constituição é dispensável. Você tem que deixar de lado isso tudo e você tem que ir para o que realmente é justo, para o que realmente as pessoas querem, né? Então, vamos ver aqui as perguntas, questões. A República de Weimar, pós-Primeira Guerra, me fez confundir com o estado de bem-estar social após a Segunda Guerra. É bem essa confusão mesmo, porque o pós-Segunda Guerra existe um resgate das inovações trazidas pela República de Weimar. A República de Weimar é vista como um referencial de constituição moderna, mesmo sendo feito em 1919, e vai ser uma grande referência para o pós-guerra, né? E também para a expansão dos direitos humanos, não só como direitos individuais, mas como direitos sociais, tá? Como direitos dos trabalhadores ou das crianças, dos idosos, né? De coletivos universais, né? Deixa eu ver o que mais. Também teve a crise, deu origem ao neoliberalismo, assim como a República de Weimar deu origem à ascensão do nazismo com a sua crise, né? Então faz parecer que a história é cíclica, porque os fatos se assemelham muito ao meu ver. Uma das teorias, uma das filosofias da história mais antigas, que já existia entre os gregos, da antiguidade, é de que a história é cíclica, né? De que teria havido uma era de ouro no passado, e aí existe uma degeneração e tal, e aí no final existe um recomeço, existe um caráter cíclico na história, né? Essa é uma tentação que se mostra muito presente na interpretação da história desde a antiguidade. Políbio, né, que é um autor grego, escreve sobre o sistema romano, ele fala expressamente isso, assim, de que os sistemas de governo, da sociedade, elas têm uma ascensão, tem um período de apogeu e depois tem uma queda. E aí depois dessa queda existe uma reformulação, aí uma nova ascensão, um período de apogeu e depois uma queda. E o Políbio argumentava que os romanos, ao estabelecerem um governo misto, eles haviam estabelecido um governo mais estável, que o seu apogeu durava mais, justamente porque a república não era uma forma absoluta de poder, não era uma monarquia, não era uma democracia, não era uma oligarquia, era uma mistura de todos esses elementos, tá? Vamos ver aqui. Mas se vocês perguntarem, né, essa ideia de história cíclica, ela é uma das interpretações da filosofia da história. Uma outra interpretação da filosofia da história é a história como progresso. A ideia de que na origem da humanidade temos, né, instituições primitivas, e elas vão sendo superadas, e aí, através do estabelecimento de uma ordem social racional, existe um progresso, né? Então, o positivismo, do ponto de vista não jurídico, né, mas positivismo social, ideológico, que é representado na nossa bandeira nacional, né, de ordem e progresso, ele reflete uma filosofia da história que não é cíclica, que é de progressão. Deixa eu ver aqui. Uma Professor? ciclicidade condena a história a uma teleologia. Quem quer falar? Pode falar. Não, João. só voltar um pouco no que o senhor estava falando, né, eu acho assim que quando o Estado, né, ele está tão viciado, quando as pessoas já são simples, digamos assim, instrumentos, ferramentas do Estado, o positivismo ele pode ser utilizado, né, para disseminar o pensamento do Estado e fazer com que as pessoas acabem acolhendo aquilo, né, porque está na lei. Agora, sim, o Estado tem que estar muito viciado, que, por exemplo, no nazismo, né, o Código de Nuremberg e as contribuições do Carl Schmitt, por exemplo, né, influenciaram as pessoas a seguirem, né, e a banalizarem o mal, que a Hannah vai falar, justamente porque estava na lei. Né, Eita, me mutei sem querer. No julgamento do Eichmann, ele falou, eu estava seguindo a lei, eu era simplesmente um funcionário público seguindo a minha função, né, no estrito dever legal, digamos.
Então, acredito que o positivismo ele tenha realmente sido utilizado, né, para dar liga e dar forma àquele sistema ditatorial autoritário, né, de supremacia de raças. Não, é bem observado. Mas como os seus próprios exemplos mencionam, isso se dá muito no âmbito do discurso, mas não no âmbito da prática, né? Porque assim, o Eichmann fala, eu estava só seguindo ordens, né? Ou, as leis eram assim, então a gente tinha que fazer daquela forma, né? Então, por exemplo, para dar um exemplo da nossa ditadura, né? Do ICOD, quando se sequestrava uma pessoa para fazer um interrogatório, e se usava de torturas e às vezes de estupro, às vezes de outras práticas mais cruéis. Tem casos em que a pessoa é tão espancada, tão torturada que ela morre ali dentro. E aí o que que eles fazem? Isso a gente tem documentado, né? Então o um coronel lá, o exaltado, manda pegarem o corpo, jogar no chão, passar um caminhão em cima várias vezes, né? E aí eles passam um caminhão em cima, e aí depois pegam um médico, falcatrua, para dar um laudo de que ele fugiu, se jogou na estrada para se suicidar e foi atropelado. Isso é seguir o positivismo das leis do próprio regime militar? Não. Isso não tem nada de positivismo. Mas isso é exatamente o tipo de coisa que está associado ao autoritarismo, à ditadura. Não é a implementação das leis de forma rigorosa, disciplinada, é justamente essa clandestinidade, é justamente essa indisciplina, é justamente o uso arbitrário do poder. É esse tipo de coisa que ocorre nas ditaduras, né? Então, isso é completamente avesso ao positivismo. O positivismo ele é utilizado nas ditaduras como um discurso moral, é o positivismo moral, quer dizer, se está na lei é porque é certo e a gente faz o que é certo, então a gente faz o que está na lei. Mas ele é apenas um discurso. Mas se a gente fizer uma análise mais factual, a gente vai ver um monte de violações às próprias leis dos Sim, próprios regimes, porque existe um pressuposto de que a lei ela é importante, mas ela pode ser secundária a um objetivo maior. E o objetivo maior, ele supera a importância da lei. O positivismo ele não vê dessa forma. O positivismo ele não aceita. Positivismo, assim, kelseniano, digamos assim, né? Positivismo que vocês estudam em teoria do direito. Positivismo kelseniano, ele não aceita argumentos supralegais dentro de um regime operante. Quer dizer, para você estar acima da lei, você precisa estar fundando uma ordem nova. Se você está num regime que opera pelo direito, você não está acima da lei, né? Então, o positivismo ele tem como consequências práticas a limitação do poder político. Por isso que, em termos práticos, Kelsen, por exemplo, é um autor que é identificado como um democrata liberal, né? Não como um autor autoritário, porque ele vai estruturar a teoria do direito como um direito que, sim, é formalista, né, tem várias formas que precisam ser cumpridas, mas essas formas, em última análise, acabam limitando o que o Estado pode fazer e chamar de legítimo. Não é o que o Estado pode fazer, porque o Estado pode agir clandestinamente, mas ele não pode fazer e chamar de legítimo. Até por isso, uma grande parte das reações dos movimentos militares no Brasil, né, contemporâneo, tem a ver com a negação dessas investigações para manter esse mito do positivismo, né? Porque o que as investigações mostram que havia clandestinidade, que havia esse tipo de ações, assim, que são muito, como é que eu posso dizer, nojentas mesmo, né? Uma coisa asquerosa, né? Então, esse tipo de clandestinidade que surge diante de movimentos autoritários, né? Independentemente daquilo que o discurso coloca como as finalidades de defesa da coletividade, tudo isso, né?
Então, como a Karina mencionou, assim, mesmo na ditadura não havia previsão de tortura como parte da lei, né? Assim como a gente não tem previsão de pena de morte para casos, né, civis. Então, a gente não pode também interpretar que os regimes autoritários eram legalistas, porque os regimes autoritários eles eram pseudo-legalistas, né? Eu até tinha selecionado uma passagem aqui para mostrar para vocês, mas depois vocês olham isso. No YouTube, procurem assim a sessão que declara vaga a presidência da República. Em 1964, o parlamento brasileiro tem uma sessão que diz: o presidente abandonou o cargo. Quer dizer, é fake news, né? O presidente abandonou o cargo e deixou o país sem liderança, acéfalo. E aí, se a gente observar bem, é bem barulhenta a sessão, tem o áudio, e tem gente gritando, é mentira. Mas, mesmo sendo mentira, foi estruturado como juridicamente válido, né? Mas isso é um pseudo-legalismo. Entendi. Isso assim é. Mas assim, claro, isso é uma interpretação histórica, né? Estou fazendo uma interpretação dos fatos e tal. Sim, Isso é acredito que aberto à discussão de evidências, né? sim, 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 sim. Mas até o senhor estava explicando, né, eu até refleti, e é verdade, eu acho que esse termo ele se encaixa perfeitamente, né? Um pseudo-legalismo, porque eu diria que o princípio basilar do positivismo é a segurança jurídica, né? E a lei ela é alterada de acordo com a vontade, né, do ditador. Então, ele se veste, digamos assim, de um legalismo, né? Não, está na lei, mas no momento que a lei ela não estiver mais se adequando, né, às vontades, se adequando ao sistema de governo, ele muda a lei também. Né? Os atos institucionais provam isso, né? Vários atos institucionais, as emendas constitucionais na ditadura. Então, realmente é uma análise, digamos assim, a olho nu, não, realmente é positivismo, porque está seguindo a lei ela está legitimando esse sistema, né, ditatorial, sistema torturador, mas por trás, quando a lei já não está mais se encaixando, né, se amoldando aquilo, vai lá e muda a lei também. Então, realmente, não tem segurança jurídica, porque a lei ela está, né, a qualquer passe de ser modificada. Realmente, o senhor fez uma análise muito pertinente, concordo, verdade. Assim, ó, a gente também precisa fazer a crítica ao formalismo jurídico quando é necessário. Não pode fechar os olhos. Por exemplo, a não aplicação da lei às vezes é importante socialmente. Por exemplo, assim, até outro dia, o adultério era crime no Código Penal. E muito antes da alteração da lei do Código Penal, os juízes já não vinham aplicando o crime de adultério. E hoje é difícil alguém achar que era um erro não aplicar o crime de adultério. Então, assim, é lógico que as formas da lei, elas também trazem outros problemas, assim como o formalismo traz os seus próprios problemas, assim como a escravidão já foi legal, né? Assim como vários outros elementos que contrariam concepções de justiça são contrários, né, às formas legais, existem esses conflitos. Só porque a grande questão é como que a gente vai mediar esses conflitos, né? Não existe uma superação plena nunca dos conflitos entre forma e justiça, né? Precisa existir uma dinâmica, né? E aí uma sociedade mais democrática, mais livre, fala mais abertamente sobre esses conflitos e resolve esses conflitos através das suas próprias instituições, digamos assim, né? Pelo menos esse é o ideal do Estado democrático de direito, que é o que diz a nossa Constituição, né? De que o próprio Estado ele é capaz de se reformar, mas de maneira institucional, democrática, né? Chamada guerra híbrida também não está prevista em lei, é novidade, né? O termo guerra híbrida é um termo muito perigoso, assim, é genérico, né? Porque como qualquer coisa pode ser guerra híbrida,
Inclusive, qualquer coisa que a gente não gosta, ou qualquer coisa que a gente desconfia, a gente pode apontar como guerra híbrida. Então, esse é um termo que eu particularmente, assim, enquanto analista, eu acho muito, muito perigoso, muito problemático, porque não tem fronteiras, né? Não delimita o que que é. Do que você está falando quando você fala em guerra híbrida? Aí a gente nunca sabe. Deixa eu ver aqui. Poderia abordar em uma aula a tese de Hegel sobre o fim da história, tá? Hegel é um desses autores, como eu estava falando, sobre, que desenvolve uma teoria da história, né? Do sentido do progresso histórico, da dialética de opostos, tá? Dá uma boa aula sobre filosofia da história, noção de progresso. E para Hegel, o estabelecimento de um Estado tem a ver com esse desenvolvimento da história humana, né? Os seres humanos eles se tornam mais completos quando eles desenvolvem um estado pleno. Isso é filosoficamente bem peculiar. Olha, eu vou anotar, Karina, eu vou anotar esse tema de aula, tá? É, eu não prometo que a gente consiga fazer uma aula ainda esse semestre sobre isso, mas se vocês têm interesse, se inscreverem no canal, provavelmente no semestre que vem eu consigo fazer esse tipo de aula, tá bom? É isso, gente. Agradeço que vocês ficaram, né? Fizeram uma hora extra aí comigo. Como eu mencionei, né? Falei de várias coisas nessa aula, né? Minha abordagem aqui foi bem genérica, bem ampla, né? Cada uma dessas afirmações precisa ser analisada com mais detalhes, com mais, né, concretude, e espero que tenha despertado pelo menos o interesse, né, nessa discussão para vocês, tá bom? Então, fiquem de olho nas postagens sobre a avaliação, sobre o material e acompanhem os outros vídeos, tá? É importante que vocês vejam os vídeos e não percam o conteúdo, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, pessoal.